Olá, sou o Padre Bruno e passo aqui para comunicar algo muito importante com vocês, tá bom, queridos fiéis? Que o mundo inteiro tem estado muito estável nos últimos anos e a praga devastou o mundo por 3 anos. O vírus ainda está em mutação, fazendo com que alguns de nossos amigos e parentes nos deixem. Algumas pessoas estão sofrendo com o vírus e também a guerra entre a Rússia e a Ucrânia deixa o mundo inteiro mais tenso ainda. E o recente terremoto de magnitude de 7,8 na Turquia matou pelo menos 21 mil pessoas. Estamos todos tristes ao ver essas coisas acontecerem. Também ficamos gratos por ainda poder viver em paz e ao mesmo tempo ficamos preocupados com o amanhã. Muitos irmãos e irmãs estão vivendo a dor da doença e do casamento entre a família. Todos os dias são difíceis. Agora, diante dos desastres maior, sinto pânico e não tenho para onde ir. A única coisa que nos resta para confiar é esperar o nosso Deus. Estamos todos em oração pela salvação de Deus, esperando a vinda do Salvador. As pessoas com coração e alma, elas gostariam de perguntar: por que vivemos cada vez com mais dor? E por que há cada vez mais desastre no mundo agora? Qual é a vontade de Deus quando a catástrofe acontecer? Na verdade, há um mistério aqui a seguir, através da profecia do Senhor Jesus. Vejamos que mistério é, tá bom? Enviei 2 fotos no grupo, tá bom? Chegou aí já, olha que rapidez, muito bom. Vocês podem ver, fiéis, que nessas fotos demonstram claramente o que estamos vivenciando no mundo de hoje. As doenças, as brigas entre família, já não há paz, nem mesmo dentro da nossa casa, não é mesmo? Também muitos de nossos familiares vivem hospitalizados por doenças de diabetes, depressão, ansiedade. Muitos também sofrem com vícios de bebidas, de drogas, enfim. Além de todo esse tipo de sofrimento, estamos vivenciando o que está acontecendo ao redor do mundo, como inundações, como guerras, como a praga, como o coronavírus. Também estamos vendo a fome aumentando cada vez mais. E precisamos entender, o que o Senhor quer nos dizer com tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. Vamos ver o que é que o Senhor nos diz lá em Mateus 24, 3, 4. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Podemos ver que o Senhor aqui já está nos avisando, não é mesmo? Que estamos nos últimos dias. Também lá em Mateus, fiéis, 24, 6 a 8, diz assim: e ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assuste, porque é preciso que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares.
mas todas essas coisas são o princípio das dores. Queridos fiéis, a partir desses versículos, podemos ver que os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus quais eram os sinais para o fim do mundo e da vinda do Senhor Jesus. Aí o próprio Senhor Jesus lhe disse claramente que haveria guerras, pestes, fome, terremotos e outros desastres nas nações do mundo quando ele voltar. Deus usa esses desastres para nos advertir. Estamos nos últimos dias. As profecias da Bíblia se cumpriram e é hora do Senhor Jesus voltar. E precisamos dar as boas-vindas ao retorno do Senhor Jesus. Podemos considerar esses eventos como um aviso. Nos desastres e nas dores, quem é a nossa salvação? A salvação é Deus nos últimos dias. E Deus profetizou, tá bom, fiéis? Que nos últimos dias Ele trará uma etapa da salvação para nós. Vamos ver o que é que o Senhor nos falou? Lá nos versículos bíblicos, como lá em Pedro 1,5, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo. Olha aí, fiéis, estamos vendo que o Senhor aqui já nos diz que haverá uma salvação para todos nós. Também lá em Hebreus 9:28 diz assim: assim também Cristo oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez sem pecados aos que o esperam para a salvação. Podemos ver aqui também que o Senhor aparecerá uma segunda vez na terra para nos salvar, mas salvar somente aqueles que o esperam, tá bom? Na profecia bíblica diz assim: enxugará toda a lágrima de seus olhos, já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Está lá em Apocalipse 21:4. Podem verificar. Também Deus diz: no reino, todo o povo de Deus recupera a vida do homem normal. Foi-se o inverno gelado, substituído por um mundo de cidades de primavera, onde é primavera o ano todo. Já não são pessoas confrontadas com o triste, miserável mundo do homem. Já não suportam o frio do mundo do homem. As pessoas não lutam umas com as outras. Os países não entram em guerra uns contra os outros. Já não há a carnificina e o sangue que flui da carnificina. Todas as terras estão cheias de felicidade, e todos os lugares estão repletos de calor entre os homens. vamos ver, gente, que lindo reino é esse que o Senhor tem guardado para nós. Enviei 2 fotos no grupo, tá bom? Só um momento. Chegou. Vocês estão vendo essa foto? Essa primeira demonstra, né, que o Senhor já abriu a porta do reino dos céus para todos nós, né? Mas também para que possamos entrar nesse belo reino aí e se livrar do sofrimento de hoje, precisamos buscar a vontade do Pai, de Deus, no caso, não é verdade? Porque somente Ele nos conduzirá até o seu reino, tá bom? E aí vocês podem ver como o Senhor nos promete que há uma felicidade verdadeira, não há sofrimento, nem dor, nem tristeza. Só em ver é uma alegria imensa, hein? Só em olhar para essa foto, dá para ver que é um mundo de felicidade. Amém? Todos estão ansiosos pela vinda do Salvador? Quem é o Salvador? O Senhor Jesus é o Salvador do mundo. O Senhor Jesus nos prometeu que nos últimos dias voltará e nos trará a salvação dos últimos dias. Salvará a humanidade de todos os tipos de sofrimento e nos levará a um belo destino,
Quando o Senhor promete, Ele cumpre, não, fiéis? Os desastres atuais estão ficando cada vez maiores e os desastres futuros serão ainda maiores. E somente aqueles que acolhem o retorno do Senhor Jesus, buscam a verdade, entrarão no reino dos céus e poderão ser protegidos pelo Senhor em todos os tipos de desastre e viverão nas bênçãos de Deus. Amém. Alguns irmãos e irmãs podem perguntar: como podemos acolher o retorno do Senhor Jesus? Caros irmãos e irmãs, na verdade, o próprio Senhor já nos disse a maneira de receber o Senhor nos últimos dias. Vamos ver o que é que o Senhor nos diz? Enviarei alguns versículos bíblicos, tá bom? E também irá 2 fotos. Só um minuto. Chegou. Tá aí. Muito bom. Graças a Deus. Lá em João 10, 27, o Senhor nos diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Amém. Também lá em Apocalipse 3:20, o Senhor também nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos eu com ele e ele comigo. Está lá em Apocalipse 3:20. Também lá em Apocalipse 2:7 diz: quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Podemos ver, fiéis, não é verdade? Podemos ver que aqui o Senhor nos diz que as ovelhas dele vão ouvir a voz dele nos últimos dias. E quando ouvirem a voz dele, vai abrir a porta da casa para o Senhor e vai cear com ele e ele conosco, não é verdade? E ele também falou que quem tiver ouvidos vai ouvir o que o Espírito vai falar às igrejas, tá bom? Deus diz: uma vez que estamos buscando as pegadas de Deus, cabe a nós buscar a vontade de Deus, as palavras de Deus, suas declarações. Pois onde quer que haja novas palavras ditas por Deus, a voz de Deus está ali. E onde quer que haja passos de Deus, os feitos de Deus estão ali. Onde quer que haja a expressão de Deus, ali Deus aparece. E onde quer que Deus apareça, ali existem o caminho, a verdade e a vida. Na busca pelas pegadas de Deus, vocês ignoraram as palavras de que Deus é o caminho, a verdade e a vida. Assim, mesmo quando recebem a verdade, muitas pessoas não acreditam que tenham encontrado as pegadas de Deus e muito menos reconhecem a aparição de Deus. Que grave erro! Pelas Escrituras, fiéis, o Senhor Jesus nos disse que Deus vai expressar a verdade nos últimos dias e é por meio da verdade expressa por Deus que Ele vai bater na porta das pessoas. E as virgens sábias entendem a voz de Deus para acolher o Senhor. E quando ouvirem a voz de Deus, elas saberão que Deus já voltou e podem dar as boas-vindas ao retorno do Senhor. Vamos lembrar que quando o Senhor Jesus veio, ele nasceu em uma manjedoura. Quando ele veio há 2000 anos atrás e não estava de acordo com o conceito, ou seja, a imaginação humana, e muitas pessoas não aceitaram o Senhor Jesus por causa disso. Não foi mesmo? Todos nós sabemos que o Messias era o Senhor Jesus. E aqueles principais sacerdotes, fariseus, eles imaginavam que o Senhor vinha como um rei, um homem de alto posses. Não foi mesmo, gente? Só que o Senhor vem de acordo como a humanidade imagina? Eu acho que não, né? Ele não veio ao contrário. Ele veio como um filho de um carpinteiro, pobre, uma carne insignificante. Então, por causa das imaginações dele, eles recusaram o Senhor Jesus e até o pregaram na cruz.
Gente, que grave erro, não foi não? Mas, queridos fiéis, mas teve sim, viu? As virgens sábias, como Pedro, a mulher samaritana, o João, entre outros. Eles reconheceram o Senhor Jesus como Messias. E foi através de quê? Através das palavras do Senhor. Eles aceitaram e seguiram o Senhor Jesus e até obtiveram a salvação do Senhor Jesus. Nos últimos dias, fiéis, é igual. Pessoas inteligentes, não importa o quão inconsistente a obra de Deus seja com o conceito do homem, elas aceitam a voz de Deus e o acolhem. Mas as virgens tolas sempre têm uma concepção, um conceito sobre a obra de Deus e no final não podem obter a salvação de Deus. Agora eu pergunto a vocês, você quer ser uma virgem sábia ou uma virgem tola? Hã? Eu creio que vocês querem ser uma virgem sábia, né? Eu quero ser uma virgem sábia. Por quê, fiéis? Porque as virgens sábias reconhecem a voz de Deus e o acolhem, como há 2000 anos atrás as virgens sábias acolheram o retorno do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele nos disse que temos que ouvir a sua voz para recebê-lo. Ouvir a voz de Deus, fiéis, significa ouvir as palavras dele. Então, quais são as características da expressão de Deus? Essa é uma boa pergunta, tá bom? É muito importante. Se quisermos dar as boas-vindas ao retorno do Senhor Jesus, nós devemos primeiro conhecer as características das palavras de Deus. A palavra de Deus é a verdade e elas têm muito poder e também bastante autoridade e podemos senti-la assim que a ouvimos, tá bom? Agora estamos vivendo os últimos dias. É a hora da volta de Deus. Vamos ler algumas palavras novas de Cristo nos últimos dias, tá bom, fiéis? Olha, eu quero que vocês ouçam bem, tá bom? Ouça-se a voz de Deus. Prestem bem atenção na substância das palavras, tá bom? Não no tom da voz do leitor, porque essas palavras são muito importantes. Nós a lemos e ouvimos com atenção, tá bom? Vamos lá? Estou fazendo a minha obra por todo o universo. E no Oriente, trovões estrondosos soam incessantemente, sacudindo todas as denominações. É a minha voz que trouxe todos os homens para o presente. Farei com que todos os homens sejam conquistados pela minha voz. Caiam nessa corrente e submetam-se diante de mim. Pois há muito tempo recuperei a minha glória de toda a terra e a emanei novamente no Oriente. Quem não deseja ver a minha glória? Quem não espera ansiosamente pelo meu retorno? Quem não tem sede do meu reaparecimento? Quem não tem saudades da minha beleza? Quem não viria para a luz? Quem não veria a riqueza de Canaã? Quem não anseia pelo retorno do Redentor? Quem não adora o grande Todo-Poderoso? Amém. A minha voz se espalhará pela terra. Desejo, diante do meu povo escolhido, falar mais palavras para eles, como os poderosos trovões que abalam montanhas e rios. Eu falo minhas palavras para todo o universo e para toda a humanidade. Portanto, as palavras na minha boca se tornaram o tesouro do homem, e todos os homens apreciam as minhas palavras.
O raio ilumina do Oriente até o Ocidente. Minhas palavras são tais que o homem reluta em abrir mão delas, e ao mesmo tempo as considera insondáveis, mas se regozija com elas ainda mais. Como um recém-nascido, todos os homens estão contentes e alegres celebrando a minha vida. Por intermédio da minha voz, trarei todos os homens diante de mim. Amém. Amém. Graças a Deus. Suas palavras são maravilhosas. Daí em diante, eu entrarei formalmente na raça dos homens para que venham me adorar. Com a glória que eu irradio e com as palavras da minha boca, farei com que todos os homens venham diante de mim. E vejam que o relâmpago ilumina desde o Oriente. E que desci também no Monte das Oliveiras, no Oriente. Eles verão que já há muito tempo estou na terra, não mais como filho dos judeus, mas como o relâmpago do Oriente. Amém. Pois há muito que ressuscitei e saí do meio da humanidade e reapareci com glória entre os homens. Eu sou aquele que foi adorado por incontáveis eras antes de agora. E também sou o bebê abandonado pelos israelitas incontáveis eras antes de agora. Além disso, eu sou o todo-glorioso Deus Todo-Poderoso da era presente. Amém. Amém. Graças a Deus. Que todos cheguem diante do meu trono e vejam meu semblante glorioso. Ouçam a minha voz e contemplem as minhas obras. Amém. Essa é a totalidade da minha vontade. É o fim e o clímax do meu plano, assim como o propósito do meu gerenciamento. Que toda nação me adore. Que toda língua me reconheça. Que todo homem tenha fé em mim. Que todos os povos se sujeitem a mim. Amém. Quando eu volto minha face para o universo para falar, toda a humanidade ouve a minha voz e então vê todas as obras que eu realizei por todo o universo. Aqueles que forem contrários à minha vontade, isto é, que se opuserem a mim com os feitos dos homens, cairão sob meu castigo. Eu tomarei a multidão das estrelas dos céus e as farei de novo. E graças a mim, o sol e a lua serão renovados. Os céus não serão mais como foram. As miríades de coisas na terra serão renovadas. Tudo se tornará completo através de minhas palavras. As muitas nações do universo serão reparticionadas e substituídas por minha nação, de modo que as nações sobre a terra desaparecerão para sempre e se tornarão uma nação que me adora. Todas as nações da terra serão destruídas e deixarão de existir. Dos seres humanos do universo, todos aqueles que pertencem ao diabo serão exterminados. Todos os que adoram Satanás serão abatidos pelo meu fogo consumidor, isto é, exceto aqueles que agora estão na corrente, o resto se tornará cinzas. Quando eu castigar as muitas gentes, aqueles que estiverem no mundo religioso em graus diferentes voltarão para o meu reino, conquistados por minhas obras, porque terão visto o advento do Santo montado em uma nuvem branca. Toda a humanidade seguirá de acordo com seu tipo e receberá castigos que variam de acordo com o que fez. Todos aqueles que ficaram contra mim perecerão. Quanto àqueles cujas obras na terra não me envolveram, por causa da maneira como se absolveram, continuarão a existir na terra sob o governo de meus filhos e de meu povo. Eu me revelarei às miríades de povos e miríades de nações, ressoando com minha própria voz sobre a terra,
para proclamar o cumprimento de minha grande obra, para que toda a humanidade veja com seus próprios olhos. Amém. Amém. Graças a Deus. Queridos fiéis, como vocês se sentem depois de ouvir essas passagens das palavras de Deus Todo-Poderoso? Você pode sentir que essas palavras são cheias de poder e também de muita autoridade? É isso que as pessoas comuns podem expressar? As palavras de Deus Todo-Poderoso têm autoridade e poder. Elas estão se movendo. Ninguém poderia dizer essas palavras. É a voz de Deus. Claro que sim. Porque quem pode promulgar abertamente decretos administrativos em todo o universo? Só Deus pode fazer isso. Quem é que pode renovar o sol e a lua no céu? Só Deus pode fazer isso. E o homem não é verdade? O homem não tem esse poder, nem essa autoridade. Quem é que pode falar com todo o universo? Só Deus pode dizer tais palavras. Quem é que pode destruir demônios? Só Deus pode fazer isso. Quem é que pode, fiéis, fazer a humanidade seguir sua própria espécie? Realmente, né? Somente Deus pode fazer esse trabalho. Amém? Graças a Deus. Que ótimo. Então, essas palavras são muito emocionantes, não é mesmo? Vamos ler mais, tá bom? Algumas passagens das palavras de Deus. Vamos ouvir se essas palavras são a voz de Deus ou não, tá bom? Prestem atenção. De tudo que ocorre no universo, não há nada no qual eu não tenha a palavra final. Existe alguma coisa que não esteja em minhas mãos? O que eu digo é feito, e quem dentre os seres humanos pode mudar a minha mente? Poderia ser a aliança que eu fiz na terra? Nada pode impedir o meu plano de avançar. Eu estou sempre presente em minha obra, assim como também no plano da minha gestão. Quem dentre os seres humanos pode pôr sua mão para interferir? Não fui eu que fiz esses arranjos pessoalmente? Entrar nesse reino hoje não se desvia do meu plano ou daquilo que eu previ. Tudo foi determinado por mim há muito tempo. Quem dentre vocês pode sondar esta etapa do meu plano? O meu povo seguramente ouvirá a minha voz e cada um daqueles que me amam sinceramente retornará com certeza perante o meu trono. O universo e todas as coisas estão em minhas mãos. Se eu falar, assim será. Se eu ordenar, assim será. Satanás está abaixo dos meus pés, no poço sem fundo. Quando minha voz for emitida, o céu e a terra passarão e serão reduzidos a nada. Todas as coisas serão renovadas, e essa é uma verdade inalterável que é verdadeira demais. Eu venci o mundo, venci todos os malvados. Estou sentado aqui falando com vocês. Todos os que têm ouvidos devem ouvir, e todos os que vivem devem aceitar. Pelas palavras acima, fiéis, não é difícil, tá bom? Não é difícil ver que as palavras são a voz de Deus, não é verdade? Elas têm muito poder, né? E também muita autoridade. Somente Deus pode expressar a voz de Deus. E somente as palavras de Deus são cumpridas uma por uma, não é verdade? Podemos confirmar de coração que essas palavras são a voz de Deus. E é o Criador que está falando a toda a raça humana. Porque ninguém ousa de se colocar na posição de Deus e falar a toda a raça humana. Mesmo que não possamos entender
o significado destas palavras agora, todos com coração e espírito podem confirmar que essas são as palavras de Deus. Não é verdade? Vamos ver se vocês confirmam realmente. Estarei enviando uma pergunta no grupo, tá bom? Vai chegar. Só um minuto. Olha que rapidez. A internet do padre hoje está boa. Já chegou. Olha aí, ó. Pergunta. Depois de ler essa passagem, como vocês se sentem? O que você acha? Quem falou essas palavras? Temos 3 opções, tá bom? Opção A, as palavras de Deus. Opção B, as palavras do homem. Ou opção C, eu não sei. O que é que vocês acham? Claro, lógico que é a letra A. Muito bom, isso aí. Verdade. Vocês provam que são ovelhas de Deus. As palavras de Deus têm poder e autoridade. E você pode sentir a identidade e o status de Deus por meio das palavras de Deus. Isso não é algo que os humanos possam revelar. E isso não é possuído por nenhum seres humanos. Então, essas palavras são as palavras de Deus, não é verdade? E agora, fiéis, as profecias da volta de Deus na Bíblia foram cumpridas. E o que foi que Deus falou a toda a humanidade? Ele falou que ao mesmo tempo que as profecias fossem cumpridas, seria o tempo que ele retornaria. Então quer dizer que o Senhor já voltou. O Senhor já está aqui na terra. Olha que bênção. O Senhor já voltou, fiéis. Ele voltou para nos resgatar dessas aflições que estamos passando. Graças a Deus. Que ótimo. Vocês estão felizes? Eu creio que sim, né? Saber que Deus está aqui na terra para nos santificar, para nos livrar do sofrimento, é uma grande bênção. Graças a Deus. Olha, queridos fiéis, agora vamos dar o exemplo, tá bom? Vamos dar o exemplo. Eu já enviei uma foto no grupo, já chegou. Olha, vamos pensar juntos, tá bom? Quando vamos em uma livraria e compramos um livro para ler, neste livro consta o nome do autor que escreveu o livro? Então eu te faço uma pergunta. O escritor já nasceu ou não? Lógico que sim. Lógico que ele já nasceu. Não é não? Por quê? Estamos lendo o livro que ele escreveu. Se não tivesse nascido, este livro não teria chegado até nós, não é verdade? Pois então, gente, o retorno do Senhor Jesus é da mesma forma. O retorno do Senhor aqui na terra como ser humano é da mesma forma. Por quê? Se ele não tivesse retornado, como as suas novas declarações chegariam até nós? Se ele não tivesse retornado, nós não teríamos recebido as novas palavras de Deus, não é mesmo? Então, agora estamos lendo novas palavras e declarações cheias de poder e autoridade. Isso quer dizer que Deus já retornou, porque somente Deus pode falar a toda a humanidade e somente Deus pode fazer a obra do julgamento e purificação na terra. Estamos ouvindo palavras novas, palavras com tanto poder e autoridade, que demonstra que o Senhor retornou. Amém? Graças a Deus. Vamos ficar atentos, tá bom? Porque vamos ler mais declarações e nela está uma grande revelação. Prestem bem atenção. Acabamos de ler a palavra de Deus e confirmamos de coração que o Senhor realmente voltou e expressou milhões de palavras e está fazendo a obra do julgamento e purificação nos últimos dias. Na verdade, fiéis, Deus já voltou ao mundo para fazer a obra de salvar a humanidade. Vendo a aparição de Deus através das palavras e da obra de Deus, Deus já voltou em carne, expressando vários milhões de palavras. Muitas das palavras de Deus Todo-Poderoso estão no livro, tá bom? A palavra
manifesta em carne. No momento, este livro foi traduzido para dezenas de idiomas, para que pessoas de todo o mundo busquem e investiguem. Pessoas em vários países que buscam e investigam a verdade estão retornando diante de Deus, um após o outro. E este é um fato que Deus cumpriu, embora não tenhamos visto Deus encarnado, mas pelas verdades expressas por Deus e pelos resultados alcançados por sua obra, pode-se saber que o Senhor Jesus já voltou. Eu vou mandar no grupo, tá bom? Essa foto é um lindo livro. Só um minutinho. Olha aí, já chegou. Que lindo, né, gente? Pois esse livro aí é o livro que estava selado no Apocalipse. E o Senhor retornou e abriu ele. Nós estamos ouvindo novas palavras que está dentro desse livro, que se chama A Palavra Manifesta em Carne. E olha, muitos países, viu? Muitos países como a China, como o Irã, como a Austrália, a Inglaterra, a Alemanha, a Argentina, Portugal, aqui no Brasil, enfim, todos os países, agora todos os países do mundo sabem que Deus já voltou. E o evangelho dos últimos dias de Deus foi espalhado, tá bom? Por todos os países do mundo. E a obra de Deus está sendo realizada. A verdade expressa por Deus nos últimos dias conquistou o coração do homem. Irmãos e irmãs que aceitam a obra de Deus nos últimos dias têm lido e experimentado as palavras de Deus e compreendem a verdade cada vez mais. Seus corações também se tornam cada vez mais brilhantes. Finalmente, depois que eles experimentam a obra de julgamento e castigo de Deus, seu caráter corrupto foi mudado e também purificado, tá? E eles têm alguma entrada na vida. Então, eles se tornam cada vez mais firmes em Deus, não apenas aceitando a Deus, mas também obedecendo a Deus, amando a Deus e testificando de Deus. E é por isso que esses testemunhos apareceram. Este é o resultado alcançado pela obra do Espírito Santo. Deus está fazendo, queridos fiéis, uma obra tão grande aqui na terra e tantas pessoas estão pregando, tá bom? E também testificando a obra e as palavras de Deus. E podem contar tantos testemunhos da experiência e também fazer tantos vídeos que não foram feitos desde a criação do mundo. E este é um testemunho que ninguém tem feito na igreja desde a era da graça por 2000 anos. Enviei no grupo, tá bom? Esses testemunhos, vocês podem ver, nesses testemunhos, ele demonstra claramente aqui, né? Vários irmãos, né? Que foi liberto da fama, foi liberto da arrogância, né? O Senhor realmente retorna numa nuvem. Eles descobrem, né? Várias coisas que eles não entendiam. Tem um testemunho aqui de como descender falsos cristos. Enfim, tá livre na internet para que possamos investigar, tá bom? Também tem alguns irmãos aqui, ó, que já canta muitos louvores de Deus Todo-Poderoso. Tem uns louvores muito lindos, tá bom? Amém? Graças a Deus. Agora farei uma terceira pergunta para vocês, tá ok? Vou estar enviando no grupo. Só um segundinho. Não tenham pressas. Chegou. Olha aí que rapidez. Terceira pergunta. Você sabe que o Senhor veio uma segunda vez? Vocês sabem, fiéis? Opção A. Vamos lá. Sim, o Senhor já voltou. Ele veio como humano normal, novamente pela segunda vez, e li a sua nova palavra. Ou é a opção B? Sim, o Senhor já voltou. Ele voltou em espírito. Ou é a opção B? C, quer dizer, perdão? Não, está voltando em breve,
ou a D? Eu não sei. Vamos lá? Respondam. Só tem uma correta, tá bom? Deixa eu ver. Vamos ver aí. Só um minutinho. Opa, que rapidez, hein? Vocês são muito ágeis. E também vocês são ovelhas de Deus, tá ok? Porque eu vejo aqui que vocês responderam corretamente. Claro, lógico que é a letra A. Porque o Senhor Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E quando ouvimos a voz de Deus, podemos ter certeza de que Deus voltou. Ou seja, acolhemos a vinda do Senhor Jesus através das palavras do Senhor, não é verdade? Através do conteúdo da comunhão acima, vamos resumir a evidência de que confirmar que Deus voltou pela segunda vez, é verdade? Olha, fiéis, através dos vários sinais no mundo e dos grandes desastres ocorridos, podemos ver o cumprimento das profecias bíblicas. E Deus realmente voltou. Deus já voltou nos últimos dias. Ele tem expressado muitas palavras novas. Nós lemos muitas palavras de Deus e sabemos que Deus já voltou encarnado pela segunda vez. Agora, nos últimos dias, Deus está fazendo a obra de julgar e purificar as pessoas por meio das palavras. Muitos irmãos e irmãs no mundo que realmente creem em Deus aceitaram a obra de Deus nos últimos dias e deram todo tipo de testemunhos da experiência para que possamos ver que as palavras de Deus nos últimos dias podem realmente purificar as pessoas e também mudar as pessoas. Hoje, queridos fiéis, Cristo dos últimos dias é Deus Todo-Poderoso e Ele expressou todas as verdades para salvar e purificar toda a humanidade. As palavras de Deus Todo-Poderoso foram publicadas online, tá bom? Para que pessoas de países e territórios de todo o mundo possam buscar e examinar. Ao buscarem e examinarem as palavras e a obra de Deus Todo-Poderoso, aquelas virgens sábias reconheceram a voz de Deus e voltaram a ficar diante de seu trono. Somente pessoas assim é que estão participando da ceia das bodas do Cordeiro, e são elas que Deus fará vencedores antes do desastre. Pode-se dizer que apenas essas pessoas entrarão no reino dos céus. Mas muitas pessoas acreditam que vigiar e aguardar a vinda do Senhor envolve apenas obra arduamente para Ele. Na grande questão da vida, ou seja, perdão, da vinda do Senhor, elas não buscam a verdade. Elas se apegam cegamente aos seus conceitos e suas imaginações e se recusam, tá bom? Se recusam a ouvir a voz de Deus e nunca contemplam a aparição do Senhor. Assim, vigiar e aguardar não é nem real, nem significativo. Vigiar e aguardar não tem nada a ver com as nossas ações. O importante, fiéis, é se ouvimos ou não a voz do Senhor e se receberemos ou não quando Ele voltar. O importante é se alcançamos ou não este resultado. Irmãos e irmãs, agora vamos ler juntos algumas passagens das palavras de Deus e ouvir a voz de Deus. Bem-aventurados os que ouvem as palavras de Deus. Quem quiser ler as palavras de Deus, pode primeiro levantar a mão, tá bom? Para se inscrever e vamos receber as bênçãos de Deus. Só um minuto que chegará até você. Olha aí. Deus busca aqueles que anseiam por sua aparição.
Deus busca os que são capazes de ouvir suas palavras, os que não se esqueceram da sua comissão e que lhe oferecem seu coração e seu corpo. Deus busca aqueles que são tão obedientes quanto bebês diante dele e que não se opõem a ele. Se você se devota a Deus, sem nenhum poder ou força como entrave, ele o considerará com aprovação e lhe concederá suas bênçãos. Hoje, os que têm amor genuíno para comigo, pessoas como estas são bem-aventuradas. Bem-aventurados são aqueles que se submetem a mim. Eles certamente permanecerão em meu reino. Bem-aventurados os que me conhecem. Eles certamente irão exercer o poder em meu reino. Bem-aventurados são aqueles que buscam a mim, que certamente irão escapar dos laços de Satanás e desfrutar bênçãos em mim. Bem-aventurados são aqueles que são capazes de renunciar-se. Estes, com certeza, passarão a me pertencer e herdarão a generosidade do meu reino. Aqueles que correm por minha causa, vou comemorar. Aqueles que pagam um alto preço por minha causa, vou alegremente abraçar. Aqueles que fazem ofertas a mim, vou dar desfrutes. Aqueles que encontram prazer em minhas palavras, eu abençoarei. Eles certamente serão os pilares que sustentam a cumeira em meu reino, que certamente terão incomparável generosidade na minha casa, e ninguém pode comparar-se a eles. Cristo nos últimos dias traz vida e traz o duradouro e perpétuo caminho de verdade. Essa verdade é a senda pela qual o homem ganha vida e a única senda pela qual o homem há de conhecer Deus e ser aprovado por Deus. Se você não busca o caminho de vida providenciado por Cristo dos últimos dias, então jamais ganhará a aprovação de Jesus e nunca estará qualificado para adentrar a porta do reino dos céus, pois é tanto um fantoche quanto um prisioneiro da história. A volta de Jesus é uma grande salvação para aqueles que são capazes de aceitar a verdade, mas para aqueles que são incapazes de aceitar a verdade, é um sinal de condenação. Vocês devem escolher sua própria senda e não devem blasfemar contra o Espírito Santo, nem rejeitar a verdade. Vocês não devem ser pessoas ignorantes e arrogantes, mas pessoas que obedecem à direção do Espírito Santo e almejam e buscam a verdade. Somente assim vocês serão beneficiados. Eu os advirto a trilhar a senda da fé em Deus com cuidado. Não tirem conclusões precipitadas. E mais, não sejam casuais e imprudentes em sua crença em Deus. Vocês devem saber que, no mínimo, aqueles que acreditam em Deus devem ser humildes e reverentes. Aqueles que ouviram a verdade e ainda assim desdenham dela são tolos e ignorantes. Aqueles que ouviram a verdade e ainda assim negligentemente tiram conclusões precipitadas ou a condenam, estão tomados de arrogância. Ninguém que crê em Jesus está qualificado a amaldiçoar ou condenar outros. Todos vocês devem ser pessoas com razão e que aceitem a verdade. Queridos fiéis, vocês querem aprender mais sobre a verdade e sobre a volta do Senhor? Você quer saber como Deus salva as pessoas nos últimos dias? Você quer obter a salvação de Deus nos últimos dias? Continue acompanhando nossos estudos online de sermões. Para melhor ajudar os irmãos e irmãs, preparamos um formulário, tá bom? Amoroso para todos. Não importa as dificuldades ou conclusões que você tenha, você pode nos deixar
uma mensagem através do formulário, ok? Nós responderemos o mais breve possível. Ou você pode ligar para os meus assistentes. Amém. Graças a Deus.